baixo porque está um pouco alto para mim. Amém? Nós estamos na campanha, última terça-feira da campanha sobre restituição. Amém? Tivemos palavras aqui tremendas, palavras maravilhosas, edificantes. E hoje nós estamos aqui terminando a campanha sobre restituição. E é interessante como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Não combinei nada com o Gerfinho dos louvores, não sabia, grata irmã, Deus abençoe. Eu não sabia nem quais seriam os louvores. E ele colocou o último louvor que ele cantou antes da oferta, ele cantou o louvor sobre esperança. E como esse louvor falou, eu estava percebendo ali quantas vezes a palavra esperança, Deus não falha, Deus é a nossa esperança, confia. E eu falei, Senhor, Tu és tremendo mesmo. Então olha só como Deus testificou a palavra através do louvor. E nós estamos aqui realmente para juntos nós declaramos a nossa restituição. Amém? Neste momento, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Amém? Vamos para o versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 15. Pouco depois, seguiu ele. Esse ele é Jesus. Pouco depois, seguiu Jesus viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Como não chorar, né? Como não chorar se ela estava indo enterrar o filho dela? É o nosso Deus, né? Não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife e, quando pararam, os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O 15. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Glória a Deus, que tremendo, hein? Que tremendo. Vamos orar neste momento, entregando a palavra, né? Nesse momento, entregando as nossas vidas. Coloca a sua mão, você que está assistindo em casa, coloca a mão sobre o seu coração, você que está aqui conosco, e fala: Senhor, fala comigo. Última campanha de restituição, que o Senhor realmente, ó Deus, esteja falando comigo. Coloca agora diante do altar o que você quer que venha a ser restituído. Pai, graças nós te damos pelo este momento que nós já tivemos aqui de louvor a Ti, de adoração, de oferta. E queremos agora colocar a Tua palavra, Pai. Eis-me aqui, ó Deus, usa os meus lábios, eu não sei nada, eu dependo unicamente de Ti. Mas o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um precisa ouvir, seja aqui presencial ou online. Que o Teu Espírito Santo, Pai, eleva-nos, Senhor, eleva o nosso pensamento cativo a Ti, para ouvirmos a Tua voz, Pai. Abençoa este momento em o nome de Jesus. Amém. O tema da nossa palavra nesta noite é um encontro que restitui. Vão falar comigo? Um encontro que restitui. Muito bem. Aqui nós vemos, no versículo 11, diz: pouco depois, seguiu ele, conforme eu já havia falado, ele, Jesus, viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão.
Então, Jesus não foi sozinho, ele foi com os discípulos e uma grande multidão. E nós sabemos que Jesus, ele estava em Cafarnaum. E quando Jesus estava em Cafarnaum, ele foi levado pelo Espírito Santo, ele foi tocado pelo Espírito Santo, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer, e foi para Naim. Cafarnaum, no hebraico, significa aldeia de consolação. E ele foi levado para Naim. Já Naim era uma cidade pequena, era mais parecida com uma vila do que com uma cidade de tão pequena. Era uma cidade pequena, simples, bem simples, e assim, aconchegante, uma cidade calma. E Jesus foi para lá porque ele já sabia que lá em Naim ele teria uma missão, um encontro que iria trazer restituição. E o Espírito Santo, todos os dias, ele nos encontra para trazer restituição sobre a nossa vida. Todos os dias, quando nós levantamos e amanhecemos, o Espírito Santo já está ali. Deus já está ali conosco para trazer a restituição. E nós sabemos que em Naim, ele encontra o quê? Uma mulher. Mas antes disso, eu gostaria de falar para você que Naim, em hebraico, significa calma e aconchego. Então, conforme eu falei, era uma cidade pequena, mais de uma vila do que cidade, e Naim era bem aconchegante, era um lugar bem calmo, um lugar tranquilo para se viver. Perdoe-me. Versículo 12. Então, vamos lembrar que com Jesus ia discípulos e a multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, o único filho daquela mulher, e diz que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ou seja, se aquela mulher já era viúva, é porque ela já tinha o quê? Passado por um momento de dor atrás, quando ela perdeu o seu esposo. E nós sabemos que nessa época, segundo a cultura, segundo os costumes, a mulher era totalmente dependente do homem. Não é como nos dias atuais, que aqui no Brasil nós temos a oportunidade de trabalhar, ou apenas ser dona de casa. Mas esta mulher, a mulher nessa época, a mulher dessa cultura, ela era o quê? Totalmente dependente do homem. Era o homem que sustentava a casa, era o homem que era o apoio, o homem que era tudo. E a mulher ficava em casa servindo ao esposo, à família, aos filhos. E aquela mulher era totalmente dependente. Então, é bom nós salientarmos essa questão da mulher, como ela era assim, totalmente dependente do seu esposo. Porque ele era o provedor, era o homem, era o provedor. Então, ali o que acontece? Segundo o relato, ela já tinha sofrido uma dor anteriormente, perdendo o seu esposo. Mas lhes restava o quê? Um filho. Lhe restava um filho, homem, que era a sua esperança de também ser o homem da casa, para estar ali. Porque a figura masculina era muito importante naquela época. Então, ter a presença masculina como ela tinha um filho era muito importante, porque ela sabia o quê? Era o herdeiro, era um homem que ia ser o quê? O protetor no lugar do pai, o provedor da casa. Então, ela tinha, apesar de toda a dor de ter perdido o seu esposo, ela tinha essa esperança. Mas o que acontece? O que acontece? Quando Jesus chega naquela cidade, Jesus vê aquela mulher. E ela estava fazendo o quê? Enterrando o seu filho. Ou seja, enterrando a única esperança que lhe restava, como alguém para estar ao seu lado, lhe protegendo, lhe sustentando, lhe ajudando, ela também perdeu. Imagina a dor desta mulher. Imagina quantas coisas
que passaram na cabeça dela quando seu filho faleceu. Que dor que ela devia estar sentindo por perdê-lo e que dor também em saber que ela estava só, não tinha mais ninguém. Mas o que acontece? E uma grande multidão seguia aquele velório, né? Aquele sepultamento, que ia ser sepultado. E no 13, antes de nós entrarmos aqui na questão do versículo 13, eu gostaria de falar aqui. Interessante, quando Jesus foi para Naim, uma grande multidão estava. Nesse velório, uma grande multidão estava. O que isso significa? Muitas vezes, essa grande multidão, ela representa, o que essa grande multidão representa? Empecilhos em nossa vida. Se você estiver num lugar de grande multidão, às vezes você não consegue ver longe. Por quê? Devido ao tumulto, à confusão. Quando a gente fala de multidão, a gente pensa naquele grupo, né? Bastante pessoas, igual num show, né? Esses que tem 200 mil pessoas, assim, né? Então nós ficamos imaginando isso. E a multidão aqui representa o quê? A multidão representa o empecilho. O empecilho na vida de alguém. O tumulto. Então nós temos que ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, para que as pessoas não venham nos tumultuar como uma multidão. Nós temos que saber quem as pessoas que estão ao nosso lado, se essas pessoas, elas têm a mesma visão que você, se essas pessoas querem boicotar os seus sonhos, as suas esperanças. Então nós temos que tomar cuidado com essa multidão, cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, porque podem muitas vezes atrapalhar a nossa visão espiritual. É muito delicado, é muito sério, porque o inimigo, ele não vem com cara de inimigo, ele vem ovelhinha, né? O lobo vestido de ovelha. Por isso que é importante cuidado com as pessoas ao nosso redor, para que não venham nos enganar, né? Para que não venha tirar a nossa visão espiritual. Mas eu tenho algo muito importante para te dizer. Ainda que a multidão venha te impedir de olhar Jesus, de ver Jesus, de ver a solução no Senhor, de ver a esperança, de desistir, eu quero te dizer uma coisa. Você pode, às vezes, não estar vendo Jesus agir, você não está vendo nada acontecer, a multidão está te impedindo, as preocupações, as angústias, você não está vendo Jesus, não está conseguindo ver nada acontecer, você não está vendo nada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nada, fala comigo, nada. Você em casa repita comigo, fazendo um favor. Nada pode atrapalhar Jesus de me ver. Glória a Deus por isso. Amém. Porque nada pode impedir Jesus de nos ver. Muitas coisas podem nos impedir de nós vermos a Jesus, de nós vermos a restituição, de nós vermos a esperança, de nós vermos a solução, de nós vermos. Mas saiba que Jesus, nada atrapalha Ele de nos ver, de ver a nossa dor, de ver a nossa angústia, de ver as nossas preocupações, de ver os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas esperanças. Nada pode impedir. Eu acho tremendo que a palavra de Deus diz o quê? Que Ele não dorme. Enquanto nós deitamos e dormimos, Deus fica velando, cuidando da nossa vida, porque o tempo todo Deus está olhando para você. O tempo inteiro Deus está te filmando, está te observando, está te cuidando, está cuidando de nós o tempo todo. Ele não dorme. O Senhor vela por nós o tempo todo, até quando nós estamos dormindo. Glória a Deus por isso. Dá um glória aí na sua casa, fala glória a Deus. Aqui também vamos falar glória a Deus, porque o nosso Deus não dorme. Glória a Deus por isso. E nós vemos aqui no versículo 13, logo que o Senhor a viu,
encheu-se de quê, gente? Compaixão. Logo que Jesus viu aquela viúva, o seu coração se encheu de compaixão. Jesus foi naquela cidade simples, pequena, humilde, calma, por causa daquela mulher. E Deus vai em qualquer lugar ao nosso encontro. Glória a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. E Deus, quando olhou, Jesus aqui, quando olhou para aquela mulher, quando Jesus olhou, ele teve compaixão. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Mesmo Jesus sabendo tudo que ele ia fazer, ele demonstrou compaixão por aquela mulher, porque ele sentiu a dor daquela mulher. E Deus está falando que ele sente a nossa dor. Que Deus não é insensível. Deus não está dormindo para a nossa dor. Deus, ele sente a sua dor. Deus, ele sente a nossa dor. Seja em que área for essa dor, Deus está vendo. E Deus está com seus braços abertos, estendidos para o quê? Para te acolher, para te abraçar, para falar, eu sei da sua dor, eu sinto a sua dor. Então fala para Jesus qual é a sua dor que nesta noite precisa. Você vai colocar no altar dele, que é restituição do que foi tirado. Restituição do que foi tirado. E Jesus chega para ela e o seu coração se enche de compaixão. Fala comigo, Jesus sente a minha dor. Seja em qualquer área, Jesus, ele sente. Ele mostra que ele tem sentimento, sensibilidade e que ele é sensível. Mesmo sabendo o que ele ia fazer, ele abraçou aquela mulher. Ele se aconchegou à sua dor e teve compaixão. Agora, interessante que Jesus chega para ela e fala o quê, gente? O que ele chega para ela e fala? Não chore. Aquilo que eu falei, não chore. Né? Quando a gente vai num velório, né? O que a gente fala para a pessoa? Meus sentimentos, que Deus venha trazer o conforto, né? Jesus falou com ela, não chore. Parece engraçado, não é? Por que Jesus falou, não chore? Se há algumas palavras antes ali, estava falando que ele teve compaixão, ele sentiu a dor daquela mulher, e por que ele está falando não chore? Mas Jesus não estava falando que a gente não pode chorar, a gente pode e deve chorar, quando for preciso, porque o choro, ele alivia. E a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa o quê? A noite para a gente é extensa, digamos assim, quando a gente dorme dentro do horário normal, né? 12 horas de sono, 8 horas de sono, depende de cada um. Mas a gente acha assim a noite longa. Então, quer dizer, quando ele fala de noite, é de tempo. Que esse choro pode durar um tempo, essa angústia, essa dor pode durar um tempo, mas a alegria do Espírito Santo virá de manhã, ou seja, ao raiar o dia, virá, ou seja, vem como um raiar do dia, virá a alegria do Senhor. Então Jesus não estava falando com ela, não chore, você não pode chorar, seu filho morreu, mas você não pode chorar. Não era isso que Jesus estava falando. Nós temos que chorar. Quando ele soube que Lázaro morreu, o que ele fez? Chorou. Gente, nem esse Lázaro. Tive que falar, né? Tive que dar essa, né? É porque não sei, as pessoas podem achar que eu estou falando agora, né? Dessa notícia recente. Mas o irmão de Marta e Maria, Lázaro, da Bíblia, quando ele morreu, Jesus chorou. Sentiu a dor, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro.
E Jesus, quando ele fala com essa mulher, não chores, ele não está falando, volto a repetir, temos que chorar quando for preciso. Alivia, lubrifica os olhos, alivia a alma, o coração, tira o peso, a angústia. Mas quando Jesus falou com ela assim, não chore, sabe o que ele está falando? A solução chegou. Não chore mais, porque a solução chegou. Ele está dizendo para ela, eu sinto a sua dor, mas não chores. Não chores. Ele quis dizer, a solução chegou. E nessa noite, Jesus está falando aqui, não chores. A solução sou eu. A solução chegou. Ele está dizendo, eu posso todas as coisas na sua vida. Quando ele fala não chore. Quando ele está falando não chore, ele está falando acabou. Sua dor acabou. Não chore. Acabou a sua dor. Eu estou aqui. E hoje Jesus está falando, eu estou aqui. A sua dor acabou. O que está doendo? Aonde está doendo? O que está doendo? Eu estou aqui. Jesus está falando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus estava ali para restituir a esperança na vida daquela mulher. E Jesus está aqui nesta noite para restituir a nossa esperança. Conforme nosso irmão Jefinho cantou, Deus não falha. Deus não falha em hipótese alguma. E Deus, Jesus estava ali para restituir a esperança que aquela mulher tinha perdido. A mulher não tinha perdido a esperança? Tinha. Morreu o marido. O primeiro provedor da vida dela, Aquele que guardava, que protegia, o protetor, o homem da casa. Mas tem uma esperança, o filho. Morre o filho. Imagina que desespero daquela mulher naquela sociedade daquela época, com tantos preconceitos com a mulher. Mas Cristo estava ali, Jesus estava ali. E ele foi a esperança daquela mulher. Ele foi a Naim só por causa dela. E aqui nós vemos que Jesus hoje é a nossa esperança. O que significa a palavra esperança? A palavra esperança é confiança em coisa boa. Confiança em coisa boa. A palavra esperança também significa realização daquilo que deseja. Realização daquilo que deseja. Nesta noite eu quero te perguntar, qual é a sua esperança? Qual é a esperança que você quer que venha a ser restituída, que foi tirada? Tenha confiança, a coisa boa está vindo aí em nome de Jesus. Tem esperança no Senhor. Ele chegou para aquela mulher. Ele chegou na hora certa, antes daquele menino, do filho da viúva, ser sepultado. Jesus chegou antes. E mesmo que tivesse sido sepultado, Deus ia ressuscitar também. Mas eu quero dizer que Deus está chegando na sua vida para restituir na hora certa. Ele não desiste. Não perca a sua esperança, não perca a esperança. Fala comigo, eu não vou perder a minha esperança. O meu Redentor vive e vai se levantar na hora certa, como foi com aquela viúva. Agora, nós precisamos de algo muito importante. Fé. Acreditar. Fé é acreditar. Eu não estou vendo, mas eu tenho esperança que coisa boa vai acontecer, que a realização dos meus sonhos vão acontecer, que a cura vai acontecer, que a porta de emprego vai acontecer, que a salvação vai acontecer. Não desista. Não desista. Deus está falando hoje, não desista.
Aquilo que está perdido, para Deus não está. Para aquela mulher, a morte do filho era o fim. Mas eu quero dizer, não é o fim. Não é o fim. Fé para restituir tudo que foi perdido. Irmãos, a fé é o seguinte: ou eu creio, ou eu não creio. Eu creio. Quem crê? Na sua casa fala, eu creio na restituição. Restituição, trazer de volta, com esperança. E no versículo 14 diz, então, chegando-se quem? Jesus chegando perto do defunto. Então, chegando-se Jesus, tocou no esquife. Esquife nada mais é, gente, que um caixão, tá? O caixão que nós conhecemos era uma caixa de madeira com uma tampa, caixão. E quando pararam, e Jesus chegando-se, tocou no esquife. Jesus não precisaria nem tocar, ele poderia apenas falar, menino, levanta. Mas Jesus quis tocar no que estava morto. E nesta noite, Jesus está aqui para tocar no que está morto na sua vida e na minha vida. Jesus está aqui para dizer, eu vou tocar, eu vou te aliviar, eu vou restituir, em nome de Jesus. Ele poderia apenas ter falado, só a sua palavra já ia ressuscitar, mas ele quis tocar no que estava morto. E nesta noite, o que você acha que está morto, Deus vai restituir. Não perca a esperança. E quando pararam os que levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. Hoje Deus está falando, levanta. Sai da posição que você está. Se você está parado, prostrado, desanimado, sem esperança, Deus está falando, levanta. Ele agora está estendendo a sua mão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aqueles que estão aqui, está falando conosco. Levanta. Sai dessa posição inércia. Sai dessa posição parada, desanimada, desanimado, e levanta-te. Deus está falando. E o que aconteceu? E o que estivera, versículo 15. E o que estivera morto, sentou-se. O que era o fim, voltou a viver. Sentou-se e começou a falar. Creio que muita gente ali na multidão saiu correndo, né? Creio eu. Mas imagina a alegria daquela mulher. Quem já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, né? Não correu não, ficou ali para ver. Mas tem muita gente que pode ter corrido. Então Jesus falou ao morto. E ele sentou-se e começou a falar. E Jesus pegou o menino. Pegou. E fez o quê? Entregou para a mãe. Hoje Jesus está aí na sua casa, Jesus está aqui conosco para nos entregar a nossa bênção, a nossa restituição. Jesus não precisava pegar e entregar, era só ele levantar e ir até a mãe, mas Jesus quis pegar e entregar com carinho. E hoje Deus está aqui, Deus está aí para te restituir, entregar na sua mão a sua bênção, a sua restituição. Receba em nome de Jesus. Temos que ver com olhos espirituais. Se ficarmos olhando para a multidão ao nosso redor, as palavras negativas, o tumulto ao nosso redor, nós não vamos prosseguir. Nós temos que ver com olhos espirituais. Eu creio, eu tenho esperança no meu Salvador. Para concluir, gostaria de ler com os irmãos 1 Pedro
1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, do 2 ao 7, diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deixa eu ver como está aqui. Deus, o Pai, os conhecia de antemão. Deus já te conhece de antemão. Deus já sabia da história daquela mulher de Naim, a viúva. E os escolheu. Deus te escolheu para ser vitorioso. Deus nos escolheu para sermos vitoriosos. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Próximo. Todo louvor seja a Deus. Aleluia! Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A cada manhã a misericórdia do Senhor, nos guardando e nos protegendo ao levantarmos, está ali o Senhor com a sua misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos viva esperança. O que é esperança? Confiança em coisa boa, a realização daquilo que deseja. O Senhor já nos deu a esperança, nós temos que colocá-la em prática. Pode seguir. E uma herança imperecível, que não se acaba, pura, imaculada, sem nada, que não muda nem se deterioriza, ou seja, que venha deteriorar, estragar, guardada para vocês no céu. E o 6, por meio da fé que vocês têm, fé, acreditar. Não estou vendo, mas eu tenho esperança e eu creio que vocês têm. Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta. Já está pronta, já foi nos entregue para ser revelada nos últimos tempos. E para terminar, portanto, alegre-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, tenha esperança. Confie que Deus vai restituir. Amém? Muito lindo esse último versículo, quando diz isso. Eles mostrarão que sua fé é autêntica, verdadeira, como o fogo purifica. Prove e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. Isso tudo é só para experimentar a sua fé. E você vai dizer, eu creio. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. A sua fé é mais preciosa que o ouro, a nossa fé. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Tudo isso que você está passando vai ser revertido em glória para o Senhor Jesus e bênçãos para a sua vida e para a sua casa. Receba em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar louvando a Deus. Enquanto isso, você vai ter um momento